Hoje, a gente vai mergulhar numa das ideias mais intensas e, eu diria, poderosas de Friedrich Nietzsche, o conceito de espírito livre, lá da sua obra Humano Demasiado Humano. É uma jornada de libertação, de exílio e, no fim, de um tipo totalmente novo de saúde. Vamos nessa? Para começar, que tal ouvir do próprio Nietzsche como ele via o seu trabalho? Ele não está aqui para dar respostas fáceis, muito pelo contrário. Os livros dele são, nas palavras dele, como laços e redes para pássaros incautos. É um convite para a gente inverter valores e suspeitar de absolutamente tudo que a gente considera sagrado. Então, para entender o que é um espírito livre, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que ele precisa se libertar. E olha, não estamos falando de correntes físicas. Nietzsche diz que para um certo tipo de pessoa, aquela que ele considera mais profunda, os laços mais apertados são os deveres. São aquelas obrigações morais, as lealdades que formam a base do mundo de alguém. E o mais fascinante são as correntes invisíveis que ele descreve, né? É a reverência pela tradição, a gratidão pela família e pela criação, a lealdade ao lugar onde se aprendeu a ter fé. Esses são os laços que prendem com mais força, porque eles estão ligados aos nossos sentimentos mais nobres. E se livrar disso tudo? Bom, não é um processo suave, não é um passeio no parque. Nietzsche descreve essa libertação como um evento catastrófico, sabe? Uma ruptura violenta com o passado. É um momento que vem de repente, como um terremoto. A alma jovem é sacudida, arrebatada, arrancada de um golpe, sem nem entender direito o que está acontecendo. É um impulso avassalador de escapar, que abala tudo até a raiz. Essa frase se torna a força que move tudo. É uma rejeição súbita, imperiosa, de tudo que antes era lar, de tudo que se amava. É quase um desejo vulcânico de se exilar, de buscar distância, sobriedade. E essa libertação vem com um gosto de vitória, claro, mas é uma vitória estranha, cheia de perguntas. É a primeira vitória, sim, mas o espírito recém-liberto fica ali, se perguntando: o que foi que eu conquistei aqui exatamente? Depois dessa ruptura, o que vem é um período longo, solitário, de peregrinação e questionamento. A liberdade inicial se transforma numa espécie de deserto. É nesse deserto que o espírito recém-liberto começa a experimentar tudo. Ele testa todos os limites, faz todas as perguntas proibidas. É uma andança cruel, movida por uma curiosidade insaciável, uma atração por tudo que tem má fama. É aqui que os pilares desmoronam de vez. O bem pode ser o mal? Deus é só uma invenção? E se tudo que a gente acredita for falso no fim das contas? A solidão começa a apertar, se tornando cada vez mais ameaçadora. Nietzsche tem um nome para esse período tão difícil: convalescença. É como estar doente, uma doença que pode destruir, mas que também é o único caminho para um novo tipo de saúde, de conhecimento. É um estado de liberdade fria, um limbo entre o sim e o não. E essa imagem ilustra isso perfeitamente. É como se, a partir dessa distância, dessa altivez de pássaro, o espírito ganhasse uma nova visão. Ele consegue observar o mundo com uma curiosidade fria, um desprezo suave, sem se envolver como antes. Mas essa jornada pelo deserto tem um fim. Ela leva a um retorno à vida, só que com uma perspectiva completamente transformada. A convalescência, enfim, chega ao fim. O espírito encontra uma felicidade nova, silenciosa, no simples fato de existir, e sente uma gratidão profunda por toda a jornada dolorosa, incluindo a doença, as dificuldades. Olhando para trás, agradece até por seus voos de pássaro em frias alturas. É só agora, com essa nova saúde, que Nietzsche chama de mais sadia, que o propósito de toda aquela provação fica claro. As perguntas que antes pareciam não ter solução começam a encontrar uma resposta. Então, o ponto crucial é este. O objetivo nunca foi só destruir valores por destruir. Foi ganhar domínio sobre eles. Entender que as virtudes, que antes eram as donas da situação, agora são só instrumentos. É aprender a enxergar que toda avaliação é, no fundo, uma questão de perspectiva. E essa jornada pessoal do espírito livre não é só uma história individual, não. Para Nietzsche, ela é a base de todo o seu projeto filosófico. Vamos ver como isso tudo se amarra. Ele defende o que chama de filosofia histórica. Basicamente, a ideia é parar de procurar origens milagrosas para as coisas e, em vez disso, investigar de onde nossos ideais mais elevados realmente vieram. E muitas vezes as origens não são nada nobres. E isso é fascinante. Ele propõe uma espécie de química dos sentimentos e representações morais.
E a conclusão é de que as cores mais magníficas são obtidas de matérias vis e mesmo desprezadas. O bem não nasce do seu oposto, ele é uma sublimação de algo muito mais terreno. E aqui a gente fica com um pensamento final bem provocador. Se a moralidade, a verdade, a beleza, se nada disso vem de um mundo superior, mas evolui de instintos básicos, do egoísmo, de erros, isso muda completamente a nossa compreensão sobre nós mesmos. A jornada do espírito livre nos força a questionar a base sobre a qual construímos o nosso mundo.